Vamos continuando nossos estudos sobre o governo de Dom Pedro I, pós-independência. A segunda página 141 a 146. Na última fala, na primeira parte, nós vimos uma polêmica da Assembleia Constituinte. E o que aconteceu? Dom Pedro fechou a Assembleia Constituinte, por quê? Porque os deputados tinham elaborado um projeto que retirava poder do imperador. E veja que ele já tinha intenção de ter mais poder. E ele vai mais longe, ele tomou outra medida autoritária, ele vai nomear 10 pessoas de sua confiança que vão constituir um conselho de Estado, vai formar um conselho de Estado. Qual é o papel desse conselho? Elaborar uma Constituição em 40 dias. E é a primeira Constituição do Brasil que foi outorgada. Então, essa primeira Constituição foi outorgada em 25 de março de 1824. O que é uma Constituição outorgada? É a Constituição que parte do governante, parte aqui no caso do imperador, do soberano, da autoridade de governo. E essa Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, ela tinha características. O Brasil seria uma monarquia hereditária, ou seja, a forma de governo do Brasil era uma monarquia hereditária. O que é uma monarquia hereditária? O governo passa, o poder passa de pai para filho, né? Aqui no lado tem uma definição. O soberano transmite o seu poder ao seu herdeiro. Outra característica, estava dividido em 4 poderes: poder executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder executivo é exercido pelo imperador e seus ministros. Sua função é administrar o país. Atualmente esse poder, no âmbito federal, é exercido pelo presidente da República, no estado pelo governador e no município pelo prefeito. Poder legislativo, deputados e senadores fazem parte desse poder. Função era elaborar, discutir, aprovar leis. O cargo de deputado era de 4 anos. O senador é vitalício, o resto toda a vida. Atualmente, esse poder legislativo é exercido no âmbito federal pelo Congresso Nacional, que é composto pelos deputados federais e senadores. No estado, pela Assembleia Legislativa e no município, pela Câmara de Vereadores. Deputados estaduais da Assembleia Legislativa e vereadores na Câmara de Vereadores no município. Poder judiciário, exercido pelos tribunais e juízes, função era aplicar a lei, ou seja, organizar o país, defender as leis, defender a ordem jurídica. Os magistrados do Supremo Tribunal Federal eram nomeados pelo imperador. Esse Supremo Tribunal, que atualmente é o Supremo Tribunal Federal, os ministros desse Supremo ainda é nomeado pelo presidente da República. Naquela época ela era pelo imperador. Então veja, de certa forma, a semelhança. E o poder moderador, exclusividade do imperador. O que ele fazia? Intervinha em todos os outros poderes. De que forma? Ele poderia nomear e demitir ministro e presidente de província. Presidente de província é como se fosse cargo de governador. Dissolver a Câmara dos Deputados, nomear os senadores, suspender os magistrados e perdoar sentenças de réus condenados pelo judiciário. Então veja, a concentração de poder na mão do imperador vai levar à insatisfação. E nós vamos ver essa insatisfação que vai se retratar aqui na Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Um conflito, uma revolta contra o governo de Dom Pedro I. O autoritarismo de Dom Pedro era duramente criticado em várias províncias brasileiras. Pernambuco, 2 jornais, a Sentinela de Liberdade, Cipriano Barato, e Tifes Pernambucano, de Frei Joaquim do Amor Divino, Caneca, ou seja, Frei Caneca, faziam forte oposição a Dom Pedro I. Frei Caneca dizia: o poder moderador é a chave mestra da opressão na nação brasileira. Ou seja, esse poder moderador concentrava mais poder na mão do imperador. E isso causava insatisfação. Além do mais, no Nordeste estava se vivendo uma crise financeira, uma crise econômica. Os produtos do Nordeste, produtos de exportação como açúcar, fumo e algodão, estavam em queda, Estavam em queda no mercado. Além do mais, altos impostos cobrados pelo governo de Dom Pedro também causavam insatisfação. Ao mesmo tempo, altas constantes preços dos alimentos e dos aluguéis castigavam a população pobre. Nesse clima, o que Dom Pedro vai fazer? Ele demitiu o presidente de província de Pernambuco. Isso os pernambucanos reagiram.
né, prontamente romperam com o império, romperam com o imperador e proclamaram uma república independente. Em 2 de julho de 1824, formaram uma junta governativa. A jovem república foi apoiada por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e vão exatamente constituir o que foi chamado de Confederação do Equador. Então, a Confederação do Equador é um movimento de revolta contra o imperador que surgiu em Pernambuco e foi apoiado por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A Confederação contou com a participação de diversos grupos sociais, proprietários rurais, comerciantes, homens, mulheres livres, pobres, também escravizados, né? E vamos ver o resultado disso. O movimento se dividiu exatamente por conta de uma situação exatamente o fim da escravidão. Esse tema era polêmico. Por quê? Porque a maioria deles era escravista, era dono de escravo. Então, quem era dono de escravo não aceitava o fim da escravidão. Mas Frei Caneca e o Lázaro de Souza defendiam o fim. E, por conta do fim da escravidão, o movimento se enfraqueceu, né? E os líderes, os grandes proprietários de terra, foram abandonando exatamente o movimento, porque eles tinham medo da libertação dos escravos. E para completar, o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai organizar a reação, ele vai combater a Revolução do Nordeste, a Confederação do Equador. Conseguiu, junto a banqueiros britânicos, um empréstimo de 1 milhão de libras. Organizou poderosas forças militares, compostas pelo almirante britânico Thomas Cochrane e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esse vinha por terra e o Cochrane por mar. Fecharam a região do Nordeste. E qual foi o resultado? Os rebeldes resistiram por quase 2 meses, mas as armas que eles tinham eram exatamente frágeis diante da poderosa força do Império. E as forças imperiais, principalmente os mercenários britânicos, cometeram muitas violências em Recife, matando populares, incendiando casas, e mesmo depois de terem vencido a guerra. E vários líderes foram condenados. Aqui na página 144, tem a condenação de Frei Caneca. Aqui nessa parte nós não vamos entrar em detalhe. Vai ficar para vocês que são exatamente curiosos, né? Decifradores de fatos históricos. Seguindo, Dom Pedro I cada vez mais impopular. A brutal repressão à Confederação do Equador contribuiu para derrubar a popularidade de Dom Pedro, que ele tinha conseguido no início do seu governo. Veja que nós vimos lá no começo. Ele foi aclamado imperador. E aqui estava em queda. Além de autoritário, Dom Pedro mostrava-se incompetente para resolver crise econômica. O Brasil, a sua balança comercial brasileira estava negativa. O que é a balança comercial? É a diferença no que o Brasil vendia e o que ele comprava. É a diferença entre o que o Brasil exportava e o que o Brasil importava. Então, essa diferença, o Brasil estava comprando mais do que vendia e importando mais do que exportava. Isso causava diferenças na balança comercial. E veja, para continuar a situação tensa. Para fazer frente às suas despesas, o que Dom Pedro vai fazer? Pedia empréstimo aos bancos estrangeiros, emitia papel moeda, isso gerava inflação. Inflação é alta de preços, né? Preços dos alimentos e aluguéis subia, a popularidade do imperador diminuía. E para completar, em 1829, o Banco do Brasil faliu. E aí pronto, a crise estava instalada. E vai continuando. No sul, na província Cisplatina, que foi anexada por Dom João, houve um movimento de revolta do Cisplatino, que era o descendente de indígenas espanhóis, descontentes com o Brasil, queriam se libertar do Brasil. E lutaram por sua independência. E conseguiram o apoio dos argentinos. Os cisplatinos venceram essa guerra e proclamaram, né, um país independente chamado República do Uruguai. Essa guerra para impedir a independência cisplatina aumentou mais as críticas sobre Dom Pedro. Para completar, Dom Pedro ainda vai se interferir lá em Portugal, sucessão do trono português. Vai interferir em Portugal. Em 1826, Dom João morreu.
Para quem que ele deixou o trono? Para o filho Dom Pedro I, que renunciou em nome de sua filha Dona Maria da Glória. Mas Dom Miguel, o que ele fez? Deu um golpe e se tornou o rei de Portugal. Dom Pedro reagiu, preparando-se militarmente para reconquistar o trono. Essa interferência de Dom Pedro em Portugal chamou a atenção dos políticos brasileiros, que acusaram ele de estar mais interessado em Portugal do que no Brasil. Isso vai aumentando sua impopularidade. E para finalizar aqui na página 146, a abdicação de Dom Pedro, final do governo dele, vamos ver como é que foi o final. As críticas ao governo de Dom Pedro circulavam na imprensa. O papel da imprensa é exatamente isso. E seus principais críticos, um deles era o jornalista Líbero Badaró. Foi assassinado em 1830 em São Paulo. A morte de Badaró contribuiu exatamente para aumentar mais a impopularidade de Dom Pedro. E por quê? Porque essa morte foi atribuída aos simpatizantes de Dom Pedro. Veja o clima que está se vivendo. Isso gerou protesto. Dom Pedro, o que ele tentou? Para tentar amenizar e tentar recuperar seu prestígio, ele vai visitar as províncias. Mas quando ele chega em Minas Gerais, ele é recebido com toque de sinos de igrejas. Esse sino aqui, o dobre de finados, que era um tipo de batida de sino para anunciar falecimentos. E esses sinos foram tocados para lembrar o imperador da morte do jornalista Líbero Badaró lá em São Paulo. Se atualmente fazem panelaço para criticar o presidente Bolsonaro, na época de Dom Pedro era o sino que tocavam nas igrejas para mostrar insatisfação. Dom Pedro volta para o Rio de Janeiro. Quando ele volta, tinha uma festa organizada por portugueses. E essa festa organizada por portugueses vai exatamente atiçar uma briga, né? Vai ter uma briga entre brasileiros e portugueses. E entre 12 e 15 de março de 1831, em várias noites, 3 ou 4 noites aqui, 3 noites, que foi chamado de Noites das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Um conflito entre brasileiros e portugueses. Brasileiros contra Dom Pedro e os portugueses a favor. Esse conflito, com o objetivo de recuperar o seu prestígio, o que Dom Pedro vai fazer? Vai tentar nomear um ministério só de políticos da oposição, só para brasileiros. Mas isso não agradou, porque as críticas continuaram aumentando. Dom Pedro reagiu e decidiu, então, substituir o Ministério de Brasileiros. E substituiu por portugueses. E isso veio exatamente a atiçar ainda mais. Diante disso, populares, deputados, jornalistas, militares saíram às ruas do Rio de Janeiro para protestar e exigir que Dom Pedro voltasse atrás, ou seja, nomeasse de novo os brasileiros como ministros. Isso já exatamente, vejam a situação, E para completar, pressionado, Dom Pedro I abdicou 7 de abril de 1831. Deixou o trono para o filho Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos de idade, não podia governar, porque pela monarquia hereditária ele seria o herdeiro, mas não podia governar. E quem assumiu? Regente, governo. O Brasil foi governado por regente. É o segundo nosso próximo assunto. Então, o conselho estude, reveja os assuntos. É isso.